Domingo de Páscoa, domingo aí um feriado, vem de um feriado emendado para aqueles que trabalham na rede pública, no comércio, então teve uma emenda aí de feriado, e hoje é um domingo de Páscoa, um domingo em que muitas pessoas comemoram essa data, algumas com entendimento, outras sem a verdadeira compreensão do que essa data significa, mas nós que conhecemos o Senhor, nós que conhecemos a Cristo, nós sabemos muito bem, o significado dessa data. Jesus, um dia caminhando em direção a Cesareia de Filipe, ele pergunta aos seus discípulos: quem que as pessoas estão dizendo por aí que é o Filho do Homem? E aí eles respondem, uns estão dizendo que é João Batista, outros estão falando aí que é Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. E aí Jesus, ele faz outra pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, então, ele se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: olha, Simão Bajonas, não foi carne nem sangue que a ti revelou, mas o próprio Deus que estás nos céus. Sabe, Deus revelou ali para João Batista que Cristo, ele era e é o Filho do Deus vivo. Quem crê aqui que Cristo é o Filho do Deus vivo? Amém, glória a Deus. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Deus que estás nos céus. O Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, Ele nos deu essa graça de podermos ter esse entendimento. Eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11, versículo 23, está assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor está ministrando nos nossos corações. Eu quero te agradecer, Deus amado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te agradecer ao Senhor, porque a nós o Senhor tem revelado grandezas, o Senhor tem revelado mistérios a nós que te servimos. Nesse momento eu quero te pedir, ó Senhor, que continue falando conosco, assim como o Senhor estava falando na hora dos louvores, na palavra de oferta, que nesse momento da mensagem também o Senhor continue a ministrar nos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus por essa graça e misericórdia. Crendo, Senhor Deus, no Teu poder, na Tua graça, no Teu amor para com cada um de nós. Desde já eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Nós acabamos de ler um momento muito conhecido, em que Paulo ele está trazendo ali aquilo que ele recebeu do Senhor, da noite em que o Senhor Jesus foi traído. O Senhor Jesus, ele foi traído, e naquela noite ele tomou do pão, partiu, comeu, disse que era o seu corpo dado em favor de vós, nesse caso de nós. De semelhante modo, o cálice de vinho, que era o sangue da nova aliança. E Ele nos deu uma direção, Senhor,
para que nós fizéssemos isso, celebrássemos a ceia, sempre, até que Ele voltasse. Porque quando nós estivéssemos fazendo isso, nós estamos relembrando a sua morte. Relembrar a morte de Cristo. Sabe, agora vamos pensar um pouco. Quem quer relembrar a morte de alguém? Quem quer relembrar um momento de dor? Em condições normais, ninguém quer isso para si. Ninguém quer relembrar um momento como esse. Mas o Senhor Jesus, Ele nos dá essa direção. Relembrar a sua morte. E nós fazemos isso todos os meses. Todos os meses nós celebramos a ceia do Senhor. E assim nós estamos sempre relembrando desse dia, que muitos relembram apenas uma vez no ano. Quando relembram da forma correta, quando não vem mesclado com uma história de coelhinho, quando não vem mesclada com uma outra história que Satanás trouxe para a distração. Mas nós, de forma mensal, nós celebramos a ceia em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é interessante é que todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, todas as vezes que nós relembramos esse dia, nós nunca saímos tristes daqui. Podemos até ter um momento, sabe, de coração contrito, sim, mas tristes não saímos. Sabe por quê? Porque quando nós relembramos a morte de Cristo, não tem como também não relembrar da sua ressurreição. Que é justamente o domingo de Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor. Aquele que venceu a morte. E junto com essa vitória, junto com a sua ressurreição, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27, a parte B do versículo, ele traz o seguinte: que Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. E para que nós possamos compreender um pouco mais essa expressão que nós vamos discorrer aqui, nós precisamos compreender essa Páscoa. Mas a Páscoa, no seu primeiro momento, há aproximadamente 3.500 anos. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 11, está escrito o seguinte: desta maneira o comereis, de lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Aqui é o momento em que a primeira Páscoa ela é celebrada. Aqui é o momento em que nós estamos vendo o povo hebreu ali, cativo no Egito. E Deus levantou um homem, Moisés, para ir adiante dos hebreus, para libertar o povo do Senhor. E Moisés vai até Faraó. E foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias vezes até Faraó. E Faraó não liberava o povo de Deus. Então começaram a vir as pragas. Foi enviada a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta praga, e nada. A sexta, e nada. A sétima, a oitava e a nona, e nada. Sabe, às vezes dá a entender que as pessoas estavam tristes, talvez, por pensar, mas tantas vezes já foi dito que Faraó iria nos liberar para que pudéssemos ir adorar o Senhor, para que pudéssemos sair
do Egito e ir para a terra que Deus ele prometeu aos nossos antepassados, que Deus prometeu a Abraão, a Isaque, a Jacó. Mas ainda não foi liberado, ainda nós não conseguimos ir. Mas aí Deus, lá no capítulo 12, no versículo 11, Ele finaliza uma certa conversa que Ele está tendo, dizendo: desta maneira o comereis, de lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Isso aqui era o cabrito, era o cordeiro que eles iriam imolar, e iriam comer esse cordeiro. Mas olha só a direção, era para eles estarem de lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, porque a saída era certa, a libertação era certa. Aquele seria o dia em que os hebreus sairiam do Egito. Mas haveria um sinal, porque essa 10ª praga era algo muito forte, que iria fazer com que de fato Faraó liberasse o povo. Seria a morte de todo primogênito daquela terra, mas a casa que estivesse marcada com o sangue do cordeiro, nessa casa o anjo da morte não passaria. E assim eles fizeram. Eles imolaram o cordeiro ou cabrito, segundo o número de pessoas. Eles se juntaram e marcaram as suas casas nos umbrais das suas portas e fizeram a ceia do Senhor. E naquela noite, um grito se ouve por todo o Egito. Os primogênitos daquela terra, eles pereceram, eles morreram, mas nenhum primogênito do povo de Deus sofreu com a morte. Nenhum primogênito naquela noite do povo de Deus viu a morte. Naquela noite, todo o povo de Deus foi guardado. Faraó então chama Moisés e Arão e diz: olha, pega o teu povo e vão. E ele ainda tenta argumentar, mas Moisés fala: não, vai a todo o povo com todos os animais, não fica nada para trás. E então Faraó libera o povo de Deus. E nós vemos que a palavra Páscoa em hebraico significa passagem. Eles fizeram então uma passagem, eles saíram da terra do Egito e caminharam em direção à cidade, às terras que Deus tinha prometido a Abraão. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Nós vemos em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quando nós vemos os hebreus sendo libertos do Egito, saindo do Egito e caminhando em direção a Canaã, nós vemos depois, 1500 anos após esse acontecimento, na época de Moisés, Jesus agora é o Cordeiro imolado, o Cordeiro Pascual, como nós vimos em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E juntamente com esse momento, juntamente com o domingo de Páscoa, o domingo da passagem, um domingo em que houve justamente a concretização de Colossenses 1, 13 e 14, aonde nós fomos tirados, transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus,
Pois foi nesse dia, foi nesse momento que se concretiza este versículo. No momento em que nós fomos tirados do lamaçal do pecado e fomos levados para um lugar de santidade. No momento em que nós fomos tirados de uma vida sem perspectiva e levados para um lugar de uma vida com perspectiva, com um futuro e um futuro eterno ao lado de Jesus. Isso foi o que aconteceu. Isso é para todos aqueles que nele crê. Como a palavra de Deus diz, que ele veio para que era seu, mas os seus os rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo, Ele habita em nós. Cristo, Ele fez uma promessa para nós. Lá em João, capítulo 14, versículo 16, olha o que está escrito, vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus aqui em João capítulo 14, Ele promete o Consolador, Ele promete o Espírito Santo de Deus, que habitaria em nossos corações, a partir do momento em que Cristo se ascendesse aos céus, o Espírito Santo de Deus, Ele habitaria nos nossos corações, o nosso corpo que é tão mau, o nosso corpo que é pecaminoso, mas que foi santificado, justificado na cruz do Calvário, pelo sangue de Cristo. Cristo agora habitando nos nossos corações, Ele nos dá essa garantia de podermos aguardar com expectativa esse momento de glória, a esperança da glória. Mas o que de fato é essa glória? A glória, ela é fama? É reconhecimento? É aplausos? Não. Essa glória é a glória humana. Essa glória é a glória que os homens conhecem. Mas a glória que Deus nos promete é uma glória maior, é imensurável. É uma glória que não tem como ser medida. É a glória de vermos os nossos corpos, eles serem transformados de corruptível para incorruptível. É a glória de podermos ser arrebatados e podermos viver a eternidade nos céus, a eternidade na Nova Jerusalém com Cristo Jesus. Essa é a esperança da glória. Nós vemos os nossos pecados sendo perdoados na cruz do Calvário. Nós vemos nossos pecados sendo remidos. Nós vemos a nossa história sendo mudada, alterada. Nós vemos as páginas da nossa vida sendo escritas de uma forma diferente. O livro ele toma uma nova forma, uma nova direção. O livro que conta a nossa história, ele dá um giro de 180 graus. Ele inverte, ele converte para viver uma vida segundo a vontade de Cristo. E é o que eu quero nessa noite agora perguntar: se os nossos pecados foram perdoados, se Cristo habita nos nossos corações, se nós aguardamos com expectativa a glória de Cristo em nós, se nós aguardamos esperançosos a vida eterna ao lado de Jesus, após o arrebatamento, como nós vamos viver o período aqui em terra?
Como é que nós vamos nos comportar? Como nós vamos agir? Como nós vamos caminhar? O que é que vai ser pronunciado através dos nossos lábios? Porque Cristo morreu na cruz, Cristo venceu a morte, Cristo perdoou os nossos pecados, Cristo reservou uma casa para morarmos no céu, na Nova Jerusalém. Cristo, Ele nos aguarda. Se tudo isso nós já sabemos e nós já temos a plena convicção, a pergunta é: como vamos viver esses dias aqui na terra? Quando nós sabemos a nossa história, quando nós conhecemos o nosso fim, eu pergunto para vocês, algo pode nos parar? Jesus um dia conversando com a samaritana, ele disse: olha, vocês estão adorando quem não conhece, nós porém adoramos a quem conhecemos. Nós adoramos o Deus vivo. Quando nós sabemos a quem servimos, quando nós sabemos quem adoramos, quando nós sabemos em quem nós temos crido, como disse o apóstolo Paulo, a nossa postura ela precisa ser diferente. Porque nós sempre relembramos a morte de Cristo lá na cruz do Calvário e relembramos, consequentemente, a ressurreição de Cristo no terceiro dia. E logo nós também relembramos a sua ascensão aos céus. Nós relembramos a sua promessa em João 14, de que Ele enviaria o Consolador, e de que Ele não nos deixaria órfãos e não nos deixou. E nós relembramos também que há um lugar para nós, na eternidade. Mas o que nós vamos fazer nesse pequeno espaço de tempo, chamada eternidade terrena? Porque de fato somos eternos. Nós fomos criados no Senhor. O nosso corpo, ele é perecível. O nosso corpo, ele veio do pó. Mas o Espírito que realmente é quem somos, esse é eterno. E ele já tem uma história. Ele já tem uma definição. Para nós que cremos em Cristo Jesus, para nós que reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador, o nosso lugar é viver a eternidade ao lado dele. Mas e aqui na terra, como nós vamos viver? Sabe, nós precisamos tomar posse todos os dias daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos mostrar para as pessoas que a vitória de Cristo na cruz, ela não é apenas para o momento pós-arrebatamento, mas é a partir do momento que nós decidimos fazer aliança com o Senhor. É a partir do momento que nós o reconhecemos. Porque quando nós reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador, nós não somos mais órfãos, nós somos filhos de Deus. E como pai, como mãe, que sempre quer o melhor para os seus filhos, imagine Deus que estás nos céus. E Jesus, ele já tinha falado sobre isso. Qual que é o pai? Que se o filho pedir uma pedra, se o filho pedir um pão, vai lhe dar uma pedra. Se pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus que estás nos céus. E é esse Deus que nós servimos, e nós precisamos ter essa compreensão, de que a morte, a ressurreição de Cristo, ela trouxe para nós uma vitória diária, uma vitória que também pode ser vivida todos os dias, nas mais variadas áreas da nossa vida. Nós podemos falar na questão da cura, nós podemos olhar para a mulher lá em Lucas capítulo 8, versículo 43 e até o 48, onde nós vemos a mulher do fluxo de sangue, a mulher que, vamos ver aqui, pode colocar fazendo um favor, certa mulher que havia 12 anos
vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, ou todos os seus recursos. Essa mulher que já tinha gastado toda a sua provisão, os seus recursos financeiros, na busca da saúde, na busca da cura. Uma mulher que estava numa condição não apenas de enferma, mas essa enfermidade lhe colocava na condição de impureza, segundo os costumes. Essa mulher não poderia tocar em ninguém, ninguém poderia tocar nela, porque senão se tornava imundo, se tornava impuro por 3 dias. Essa mulher, então, praticamente excluída da sociedade. Mas essa mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi atrás de Jesus, dizendo consigo mesmo: se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Sabe, e essa mulher, ela enfrentou a multidão, ela enfrentou os costumes da época, ela enfrentou, sabe, todo um dogma religioso, porque nesse momento ela está entrando no meio da multidão, ela está encostando em várias pessoas, ela está tornando várias pessoas impuras, mas ela tinha plena convicção que se tocasse no Senhor Jesus, na orla da sua veste, ela seria curada. Olha só a fé dessa mulher, no poder de Deus. Essa mulher, ela ouviu falar de alguns milagres que tinham acontecido ali, de alguns milagres que o Senhor Jesus já tinha feito por onde ele tinha passado, de alguns. E ela disse: eu vou ser curada também. E ela foi e tocou. E o mais interessante é que o Senhor Jesus, ele para e pergunta: quem me tocou? E o apóstolo olha assim e fala: mas como quem te tocou, Senhor? A multidão te imprensa, te aperta, e tu perguntas quem te tocou? Sim, alguém me tocou e de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aquela mulher então, ela se apresenta, eu acredito que às vezes assustada, porque com certeza ela sentiu algo correr dentro de si, esse poder que saiu de Jesus e entrou nela, e ao mesmo tempo a questão de saber que as pessoas a conheciam, e saber que ela não podia estar ali, mas Jesus olha para ela e diz: minha filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, tu estás curada. Essa mulher, ela tomou posse das bênçãos, da promessa de Jesus, que foi conquistado na cruz do Calvário depois desse acontecimento, mas ela já tomou posse antes. Ela olhou para Jesus e disse: ei, Jesus pode curar, Jesus pode mudar a minha história, Jesus pode começar a escrever novas páginas na minha vida. Essa história de sangramento contínuo, de hemorragia, ela pode ser estancada por completo da minha vida, se eu ao menos tocar em Jesus. Essa mulher, ela precisou enfrentar a multidão, e nós precisamos apenas chamá-lo, e na presença dele dizer: Senhor, queria tanto conversar contigo. E ele logo está pronto para conversar conosco, ele está pronto para nos ouvir, ele está pronto para nos ajudar, ele está pronto para nos direcionar, ele está pronto para mudar a nossa história. Quando nós olhamos para batalhas, para dificuldades, nós podemos olhar para Gideão, um homem que era inseguro, devido talvez à sua infância, devido vir de uma família pequena, devido vir de uma tribo pequena. Talvez ele não foi aquela pessoa que foi incentivada pelos pais. Talvez os pais
não foi aquele casal que chegou e falava assim para ele: ei, meu filho, você pode, você consegue, você vai vencer. Talvez foi uma infância de opressão, eu não sei o que foi com esse cara, mas era um cara muito seguro. Deus, ele chama Gideão, e Gideão mesmo assim fala: não tem como, não pode ser eu. E Deus prepara Gideão para uma grande batalha. E Gideão então se levanta para essa batalha, ainda mesmo sem acreditar nele mesmo, ainda mesmo sem acreditar que Deus o estava escolhendo para liderar uma batalha que iria mudar a história de Israel naqueles dias. E Gideão, ele convoca o povo vem, você conhece a história. E Gideão vai apenas com 300 guerreiros, para uma batalha com aproximadamente 135 mil no exército inimigo. Era uma batalha suicida, era uma batalha invencível, era a batalha de pegar, levantar a bandeira branca e dizer: ei, eu me rendo. Mas isso se Deus não tivesse envolvido. Quando Deus ele está envolvido, não tem batalha perdida. Quando Deus ele se levanta ao nosso favor, não tem como não vencermos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem o impedirá? Nós precisamos caminhar todos os dias, lembrando da morte, lembrando da ressurreição e lembrando do que isso vem também junto. Veio o poder de voltar a morar na eternidade com Cristo e viver essa eternidade, esse poder aqui na terra, através daquilo que Deus tem para nós. Gideão foi para a batalha e venceu a batalha, da forma que Deus fez, da forma que Deus quis que vencesse. Deus, Jesus, na cruz do Calvário, Ele conquistou para nós a vida eterna. Ele conquistou para todos aqueles que nele crê, o viver a eternidade com Ele, e também o podermos confiar na sua santa provisão. Uma provisão que nós podemos ter a plena convicção de que ela sempre estará na nossa casa, de que ela sempre estará na nossa mesa. Podemos sim ter dias de dificuldades, afinal de contas, no mundo teremos aflições. Jesus disse: uma coisa é ter aflição, outra coisa é viver constantemente na aflição. São duas coisas totalmente diferentes, que nós precisamos ter esse entendimento. Dias de luta vão ter, dias de batalha vão ter, dias complexos vão existir, beleza, mas junto com eles vem a vitória, vem a provisão. A viúva de Sarepta, lá em 1 Reis, capítulo 17, essa mulher, ela estava pronta para morrer, devido à seca, devido a anos sem chuva, já estavam prontos. Chega o homem de Deus na casa daquela mulher, chega a provisão de Deus na casa daquela mulher, e Deus, através daquele profeta, ele salva a vida da mulher e de seu filho, e ele traz a comida que aquela família precisava para sobreviver no período necessitado, até que pudesse começar a produzir novamente. Aquela mulher não tinha mais de onde tirar a comida, aquela mulher não tinha mais de onde tirar uma provisão, mas aquilo que às vezes nós não conseguimos enxergar com os olhos humanos, nós precisamos ter a plena convicção de que Deus está conosco, que nós já não andamos mais por vista, mas por fé,
E pela fé, quando nós de fato clamamos ao Senhor, na nossa angústia, na nossa dificuldade, o Cristo que nós servimos nos ouve e nos ajuda a poder resolver esses problemas. Aonde não enxergamos saída, Ele abre a porta, ilumina o caminho e diz: é aqui, meu filho, esse é o caminho, essa é a estrada, vai que vai dar tudo certo. Tem altos e baixos, sim, mas nós não podemos aceitar viver no baixo o tempo inteiro. Os vales existem, mas as montanhas também. De onde me virá o socorro? Eu olho para o alto, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E caminhando para a finalização dessa mensagem, não há nada que Deus não possa vencer, não há nada que Deus não possa fazer. Tudo aquilo que tiver segundo a sua vontade, podemos ter a plena convicção que assim será. Aqui na hora dos louvores, foi dito, foi entoado, que a morte, ela foi vencida. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? E nós vemos a sunamita e o seu filho, lá em 2 Reis, capítulo 4. Essa mulher que ela prepara um quarto para o profeta. Ela chama Eliseu e prepara um quarto para ele e diz: fica aqui, fica na minha casa, pode dormir aqui, pode repousar aqui nesse lugar. Aquela mulher, nesse contexto, quando ela apresentou um lugar, um cômodo, para que o profeta pudesse ficar, ela estava trazendo a presença do próprio Deus, pois era isso que o profeta representava, a voz de Deus na terra. Logo, quando ela levou a voz de Deus para aquele quarto, ela trouxe a presença de Deus para a casa dela. E, num determinado dia, aquela mulher, ela sofre, ela olhar, ela vê que o seu filho tinha partido, o seu filho, ele morreu, e ela pensou consigo: mas o que foi isso? Eu trouxe o profeta para dentro de casa, eu trouxe a voz de Deus para dentro de casa, eu trouxe a presença do Senhor para dentro da minha casa, eu vou até Ele, eu vou lá. E então essa mulher vai em direção ao profeta, e o profeta vê de longe a mulher vindo, e aí o moço diz: olha lá, ela está vindo. Aí o profeta diz: vai lá, pergunte para ela se vai tudo bem. E o rapaz chega lá e pergunta: vai tudo bem? Sim, tudo está bem. Aquela mulher estava com um filho morto em casa, não tinha nada de bem, não tinha nada de tranquilidade, o coração estava aflito, como o coração de qualquer mãe. Mas aquela mulher, ela sabia muito bem aonde ela estava indo, ela sabia qual direção ela estava seguindo. Ela estava indo para aquela pessoa que representava a presença de Deus na terra, e ela foi em direção àquele homem, foi em direção ao profeta. Quando chega em Eliseu, ela pega e diz: o meu filho morreu, o que eu fiz? O meu filho está morto. E ela se jogou aos pés do profeta. O moço foi querer tirar. O profeta: não, deixa ela, o coração dela está aflito, está machucado, isso aqui o Senhor não tinha me revelado ainda, deixa ela aqui. E então esse homem, ele desce do monte, vai até na casa da sunamita, e lá, em conversa com Deus, ele faz um ato, e aquele garoto, filho da sunamita, ele volta à vida. Aquela mulher, ela viu a sua casa vencer a morte um dia, porque ela foi na presença de Deus. Nós vemos várias pessoas sendo ressuscitadas na palavra de Deus,
Nós vivemos histórias de pessoas que foram ressuscitadas nos nossos tempos. Nós vemos que o Deus que nós servimos é um Deus que nada pode impedi-lo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uau! A vida que nós vivemos já não deve ser mais uma vida vivida na carne como outrora, mas uma vida na fé no Filho de Deus, porque Cristo vive em nós, e temos que viver dessa forma. Crucificado fomos com Cristo na cruz do Calvário, ressuscitados com Cristo também fomos no terceiro dia, transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, tirado do Egito espiritual e levado para Canaã celestial. Feito essa passagem, o significado da verdadeira Páscoa, uma mudança de ambiente, uma mudança de condição, uma mudança de história, uma mudança do ruim para o ótimo, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Essa é a vontade de Deus para nós. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Santos esses são aqueles que servem ao Senhor. Versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. A equipe de louvor, por favor. A vida eterna nos aguarda. Como vamos vivê-la até chegar ao arrebatamento? Como vai ser a nossa postura aqui na terra até o dia em que formos arrebatados? Muitas vezes, nós queremos saber o dia do arrebatamento. Nós queremos projetar o ano do arrebatamento. Não tenho nada contra os estudiosos. Maravilha, continue estudando, mas o que eu quero é apenas trazer algo. O arrebatamento pode ser qualquer dia, ele pode ser a qualquer momento. Pode ser que os estudiosos desse momento possam estar certos até o ano de 2030, beleza, maravilha. A pergunta é, estamos prontos para o arrebatamento, se for em 2030? E se for hoje, estamos prontos? E se for daqui 100 anos? Estamos prontos também? De uma coisa podemos ter certeza, o arrebatamento acontecerá. A questão é simples, é se estaremos vivos ou não, mas seremos arrebatados. E o que nós vamos fazer enquanto o arrebatamento nos chega, e enquanto vida temos aqui nessa terra? Como vai ser a nossa postura? Como nós vamos manifestar a glória de Deus aos gentios? Pois como nós vimos aqui em Colossenses 26, que aos gentios foi manifestado através dessa verdade de Cristo em nós. É para que as pessoas que não conheçam Jesus, eles possam olhar para nós que servimos a Deus e ver que nós somos um povo diferente, ver que nós somos um povo que nos alegramos e um povo que, independente das batalhas, tem a plena convicção da vitória, porque independente do resultado, nós somos vitoriosos, porque sabemos que tudo sai conforme a vontade do Deus que nós servimos, do Deus que nós adoramos.
Sabemos que um dia seremos chamados para partir desse plano terreno e viver a eternidade com Cristo. Mas até esse dia, nós precisamos manifestar a glória de Deus a todo momento, a todo instante, com uma palavra de consolo para quem precisa, com uma vida que sirva de exemplo para muitas outras pessoas, para que as pessoas elas possam olhar para um momento às vezes crítico. O presidente dos Estados Unidos com o presidente da China está em tensão, e isso pode gerar uma guerra. Guerra! Nós servimos ao Deus vivo, todo-poderoso, e nós não tememos nada. Vamos orar sim por dias melhores, porque esse é um dos nossos papéis como servo de Deus. Mas nós não somos movidos por clima político, nem nacional, nem internacional. Nós oramos, intercedemos, sim. Nós clamamos por uma política melhor, com certeza. Mas os momentos ruins não definem o nosso estado emocional. Vai ter dia de tristeza? Com certeza vai ter. Vai ter dias difíceis? Pode ter certeza que vai ter. Mas esses dias, eles não nos mantêm presos. Porque na hora que a dificuldade vem, a gente sabe onde precisamos ir. A sunamita, quando perdeu o filho, ela soube aonde tinha que ir, era na presença de Deus. A mulher do fluxo de sangue, quando ela precisou de cura e perdeu toda a expectativa no homem, nas condições naturais, ela soube aonde precisava ir, em Jesus. E isso nós sabemos muito bem, porque nós adoramos a quem nós conhecemos, e nós sabemos em quem nós temos crido, que é o Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e ressuscitou no terceiro dia, trazendo para nós a verdadeira Páscoa, que é a passagem das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Fica de pé, igreja, vamos adorar o Senhor. O que você tem para falar para Deus hoje? Para Jesus? Abriu mão de ser Deus, se fez homem, viveu na terra por mais de 30 anos, passando por todas as situações humanas, e foi até a cruz do Calvário. Tão angustiante, que suou sangue, mas não desistiu. Estava difícil. Ele até perguntou para o pai: se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí o pai olhou e disse: filho, se não for você para pagar essa conta, mais ninguém pode. Você decide pagar a conta deles ou não. E Jesus, compreendendo que era a única forma de pagar a nossa conta era continuar a caminhada para a cruz do Calvário, ele não recuou. Foi açoitado por mim e por você. Coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Foi feito carregar uma cruz de madeira pesada, ao ponto de não mais ter forças para carregá-la, ao ponto de precisar de ajuda para alguém carregar para si essa cruz. E ele continuou a caminhada. Quando chegou lá em cima, deitado na cruz, ele foi.
seus pés e mãos foram pregados. A dor insuportável. Quando teve sede e pediu de beber, vinagre lhe foi dado. E perguntaram para ele: por que tu não desces daí, se tu és o filho do Deus vivo? Tu não falaste que era o filho do Deus vivo, então desce. E ele então revela que havia legiões de anjos que estavam prontos para vir ao seu encontro e resgatá-lo, se assim ele acenasse para os anjos. Mas ele não acenou para os anjos. Ele olhou para cada um de nós. Ele olhou para você e disse, pelo João, pela Maria, pelo Augusto, pelo Emerson, por todos eles, pela Meire, pelo Rogério, pelo Ricardo, pelo Manuel, por todos. Ele olhou e disse: eu vou continuar até o final. Foi isso que ele fez por você. Ele morreu por você. O céu te adora, proclama tua glória. Como o homem não recuou, ele prosseguiu. Por 3 dias aquele lugar ficou em silêncio. Mas no terceiro dia, a pedra que tampava a entrada do sepulcro foi removida por anjos. E o Cristo que nós servimos ressuscitou! Ressuscitou!